que bom que você está aqui. Nós já chegamos no 11º dia de leitura da Palavra do Senhor, especificamente no livro de Atos. Como de costume, entendendo a prioridade, nós vamos separar o primeiro momento a oração, que você possa então dar uma pausa nesse vídeo e ao concluir, retorne para que possamos fazer a leitura juntos. Amém? Então vamos lá. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: "Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles." Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido e disse: "Eu estava na cidade de Jope e quando orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: 'Levante-se, Pedro, mata e coma.' E eu respondi: 'De modo nenhum, Senhor. Eu jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria.' Mas a voz do céu falou novamente: 'Não chame de impuro o que Deus purificou.' Isso aconteceu 3 vezes, antes que o lençol com tudo que ele continha fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como o anjo havia aparecido em sua casa e dito: 'Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos.' Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: 'João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo.' E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor, o Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus?" Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: "Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber vida eterna." Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor esteve com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração de graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém até Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano
Isso se cumpriu durante o reino de Cláudio. Então, os discípulos da Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia. Cada um de acordo com a sua possibilidade. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. E assim, nós concluímos então a leitura do 11º capítulo do livro de Atos, e eu aguardo você no próximo vídeo para a próxima leitura.